Sejam todos bem-vindos à Educação MZ. Hoje nós vamos resolver aí o exame de História da UPE, que é a Universidade Pedagógica em Maputo, Universidade de Pungue, Universidade de Cungo e Universidade de Rovuma. Então, este exame aqui pertence, quer dizer, só resolvendo este exame, tu estarias a resolver o exame de 4 universidades. Então, se ainda não se inscreveu no canal, faça questão de se inscrever agora, partilhe com seus amigos mais próximos e ajude também o canal a crescer, partilhe, deixe o seu like e isso poderá nos ajudar bastante. Então, os exames têm a duração de 120 minutos, que são 2 horas de tempo. Então, eu acho que é suficiente para resolver 50 questões. 2 horas, 1 hora pode resolver 25 e a outra hora resolver 25. Então, nós vamos resolver aqui até onde for possível terminar. Uma vez que trata-se de tempo, vamos tentar dar o nosso máximo e ver onde que poderíamos nós terminar. Então, vamos fazer isso da maneira mais rápida possível. Se for possível, podemos chegar até o número 22. Então, vamos. Temos aqui Historiografia 11. Então, quero deixar aqui uma dica. Uma vez que trata-se de ensino universitário, é diferente com ensino secundário. Ensino universitário não se baseia apenas numa única classe. Ensino universitário sai questões desde a primeira classe até a 12ª classe. Então, assim sendo, é necessário que tu estejas preparado. A história também aparece cultura geral. Então, tu tens que começar aí a buscar saber acerca da cultura geral, acerca da localização dos países, a história de Moçambique, os bantus, acerca da história de África, saber dividir África Austral, África do Norte, África do Centro, África Ocidental e Oriental. E saber quais são os países que fazem parte ou quais foram as agriculturas principais. Também tens que saber acerca do reino do Império de Mutapa. Tens que saber o que são cidades-estados e também tens que saber sobre reino Zambeze. Então tens que saber essas coisas. Então nós vamos resolver esse exame. Caso haja tempo, nós poderemos fazer uma preparação. Isso vai funcionar como fosse uma preparação também. Mas para acrescentar o conteúdo ou dar mais coisas que poderá, se calhar, tu não ter aprendido, se ainda haver tempo, nós poderemos resolver, porque os pedidos são muitos, muita gente pediu para preparar. Então, não é única disciplina, são várias e o tempo é escasso. Então, vejamos, número 1. Sob o ponto de vista epistemológico, o termo história significa... Agora, aqui estamos no ponto epistemológico, não estamos no ponto da história como disciplina ou como ciência. Estamos no ponto epistemológico. Então, é só você fazer a questão de procurar o que diz o ponto epistemológico. Se fosse no ponto história como ciência, seria... nós poderíamos usar o passado, porque conta uma história em determinado tempo e no passado. Então, poderíamos usar a opção B, que é passado. Agora, o que o ponto epistemológico diz?
Vamos primeiro investigar, saber o que é que o ponto epistemológico diz. Então, epistemologicamente, a história é frequentemente considerada uma testemunha do passado, buscando compreender eventos por meio de testemunhos e evidências. Então, no ponto epistemologicamente, a história é vista como testemunha quer dizer, busca evidências através de testemunhos. Então, nós ficamos aí com a linha C. Número 2. A escritura cuneiforme foi inventada por volta do 4º milênio antes de Cristo. Esta escrita foi inventada pelos A. Sumérios, B. Egípcios, C. Babilônios, D. Romanos. Então, os egípcios nós sabemos que desenvolveram algumas escritas e C. também os egípcios foram os principais na escrita. Eles tinham aí 3 tipos de escrita. Uma escrita usavam para questões de religião, outra escrita era geral e outra escrita era usada com os pastores. Então, nós queremos saber essa escrita cuneiforme. Então, nós vamos procurar essa escrita cuneiforme, investigar, saber o que é a escrita, quem descobriu essa escrita cuneiforme. Então, esta escrita, a escrita cuneiforme foi desenvolvida pelos sumérios na Mesopotâmia. Então, na Mesopotâmia, onde foi descoberta esta escrita cuneiforme através dos sumérios. Então, foi lá na Mesopotâmia antes de Cristo, por volta do 4º milênio. O 4º milênio quer dizer temos o primeiro 1000, o segundo 1000, o terceiro 1000, o quarto 1000 e até sucessivamente. Então, a escrita cuneiforme foi descoberta pelos sumérios. 3. A historiografia cristã antiga deixou os homens com uma visão curta ao incutir o preconceito de bem e mal, incutir o preconceito de pecado, do bem e do mal, incutir o preconceito de pecado, incutir a aceitação do ser supremo. Esse número 3 aqui é um número muito mau, não é um bom número, mas pronto, vamos responder para não vos deixar aí, não dizer por que não respondeu o número 3. Porque aqui eles estão a dizer que a historiografia cristã antiga deixou os homens com uma visão curta. Cristianismo nunca deixa alguém com uma visão curta. Então, você sabe que a ciência com cristianismo são coisas diferentes. Ciência é outra coisa, cristianismo é outra coisa. Quer dizer, a ciência tenta combater o cristianismo e o cristianismo é a verdade. Então, pronto. Mas eu vou responder esta pergunta para não vos deixar aí dizer, por que não respondeu? Então, pronto. Vamos a isso. Então, aqui é o seguinte. A historiografia cristã antiga deixou os homens com uma visão curta Então, segundo a ciência, pensa que o cristianismo deixa as pessoas com uma visão curta. Então, por quê? Segundo a ciência. Mas para mim, o cristianismo não deixa ninguém com uma visão curta. Deixa ele com mais visão ampla e sabedoria. Então, vamos responder segundo a ciência. Número 3. Estamos com o número 3. Ele, segundo a ciência, disse que a história cristã deixa as pessoas com uma visão, ou deixou com as pessoas com uma visão curta, por causa de incutir o preconceito de pecado, do bem e do mal. Então, a ciência pensa que quando tu és ensinado porque o cristianismo te ensina a se separar do pecado. Então, uma vez que o cristianismo te ensina a se separar do pecado,
eles acham pecado como fosse um preconceito. Mas pecado não é preconceito. Quando tu és ensinado a deixar o pecado, tu estás a ganhar a vida. Mas para a ciência, você está a perder a visão. Prontos, é a ciência, mas você não segue o lado da ciência porque a ciência não vai te ajudar. Então ficamos com a linha C. Número 4. A história dos anéis incentivou o desenvolvimento da chamada histórica nova. Uma história explicativa, problemática, profunda e total. A escola dos anéis foi apresentada por nomes como... Então, queremos descobrir quais são os que participaram ou os principais chefes ou as figuras principais que representavam essa escola de anéis. Então, nós estamos com o número 4. Número 4. Então, vamos identificar a linha A. Então, nós sabemos que a Escola dos Anéis foi representada por historiadores. Então, esses historiadores proveram, quer dizer, trouxeram uma abordagem de história de uma maneira problemática e total da história. Quer dizer, eles criaram essa escola. Então, ao criar essa escola, foram historiadores. Então, esses historiadores trouxeram a história proveram uma abordagem mais problemática e total da história. Então, quem foram esses que criaram nós encontramos aí o March Bloch, encontramos Lucien Febvre e March Febvre. Então, vamos verificar aqui as opções que nós temos. A. Nicolau Maquiavel, logo está errado. A linha B. Joseph Kiev, logo está errado. C. Karl Marx, logo está errado. D. March Bloch, Lucien Febvre e March Febvre. Então, são as que acabava eu de mencionar. E acabava de mencionar. Número 5. Maquiavel foi mentor da concepção do Estado temporal em oposição ao Estado secular, em que consistia essa concepção. Então, Maquiavel ele opôs-se ao Estado secular, quer dizer, naquele tempo ele se opôs ao Estado. Então, se opondo ao Estado do século, ele usou alguns conceitos. Então, em que consistia? Nós queremos saber em que consistia essa concepção, ou o que ele fazia para se opor a esta... O que ele fazia para se opor a esta oposição, o que lhe levava a se opor ao Estado. Então, a concepção de Estado temporal de Maquiavel envolvia a independência do soberano em relação à Igreja, com centralização do poder. Então, veja só, Maquiavel, ele pensava, aliás, a ideia do Maquiavel opunha-se ao Estado, por quê? Porque porque tinha que haver uma independência do soberano. Então, tinha que haver uma independência do soberano em relação à Igreja, com centralização do poder. Quer dizer que como posso explicar isso? Quer dizer, não podia haver ligação entre Estado e Igreja. Quer dizer, o soberano tinha que ser independente em relação à Igreja, com centralização do poder. Então, ele tinha que estar mais centrado no poder. Então, qual seria a opção certa? A opção certa para nós depois desta explicação? Vamos verificar. A.
Na existência de um soberano independente da igreja, centralização do poder. Exatamente, encontramos logo, não precisamos procurar mais. Número 6. No século XVII, desenvolve-se o racionalismo e o empirismo. Identifique os seus fundadores. Então, se tu fores a verificar, isso aqui também quase enquadra-se na filosofia. Então, isso funciona como fosse filosofia. Então, quanto que esse exame de história? Então, história é quase história mesmo, não tem muito, é diferente como matemática. Para calcular isto, deve ter aquilo. Então, história tu tens que estudar e saber, conhecer a história no geral. Então, isso vai ajudar. Então, no século tal, identifique os seus fundadores. Quem fundou o racionalismo e empirismo? Vamos procurar quem fundou esses. O racionalismo foi desenvolvido por René Descartes, enquanto que o empirismo foi definido por John Locke. Então, nós já temos a resposta. Então, vamos procurar a opção certa. O empirismo, o racionalismo foi desenvolvido por René Descartes, enquanto o empirismo foi defendido por John Locke. Isso aqui é filosofia, né? Já, apesar que se calhar chama-se interdisciplinaridade. Quer dizer, algo que, por exemplo, português depende matemática depende do português para ler os problemas matemáticos. Então, isso chama-se interdisciplinaridade. Então, racionalismo, René, e empirismo, John. Vejamos a opção A, René Descartes e John Locke. Então, ficamos com a opção A. Número 7. A história consiste na sucessão dos modos de produção. Identifique os defensores desta concepção. Então, a história tem várias, como posso dizer, tem várias perspectivas e cada um defende da sua maneira. É como fosse filosofia, cada um tem sua maneira. Porque tem os outros que dizem que filosofia não é repetir aquilo que já foi escrito ou se tentar mesmo criar outra sua filosofia. Então, nós vamos descobrir qual desses pertence a esta concepção de que história consiste na sucessão dos modos de produção. A linha A, positivistas, a escola dos anéis, marxistas ou socialistas utópicos. Vejamos, a visão de que a história é a sucessão dos modos de produção é central para a perspectiva marxista. Então, os marxistas são os que defendem que a história é uma sucessão de modos de produção. Então, ficamos com a linha C. África é um continente sem história. Identifique a corrente que defende este posicionamento. Ainda é filosofia isto. Antes de nada, você deve saber que os europeus é que pensaram isto quando estavam a falar aí sobre até que chegou o momento de surgir o panafricanismo, a negritude, para defender que na África tem história e tem filosofia e tudo mais. Então é por isso que surgiu negritude, panafricanismo e tudo mais. Então, os europeus é que diziam que na África não existe história. Por quê? Porque eles não têm algo escrito, apenas transmitem a história oralmente. Então, nós vamos ler aqui. Afrocentrista. Afro, nós sabemos que afro tem a ver com, parece África. Então, eurocentrista tem a ver com Europa. Progressista, a escola dos
neles. Então, como acabei de dar aqui a explicação que os portugueses é que diziam que a África não tem história, é por isso que acabou surgindo o pan-africanismo, a negritude e outro ramo, acabou aí de me esquecer qual é. Então, esse pan-africanismo acabou surgindo porque os europeus, eles diziam que na África não tem história porque não tem algo escrito. Então, não tendo algo escrito, automaticamente a África não tem, como posso dizer, a África não tem, vamos lá, não tem algo escrito. Então, uma vez que não tem nada escrito, logo a sua história não existe. Então, nós vamos ficar com a opção B, que é eurocentrista, europeia. Então, se fosse afrocentrista, estaríamos a falar dos africanos. 9. Um dos principais constrangimentos da história africana está relacionada com a abundância de especialistas formados em ciências naturais no continente. B. A existência em excesso de fontes escritas sobre os estados africanos de tempos remotos. Um dos principais constrangimentos da historiografia africana. Então, aqui estamos, a pergunta número 9 está um pouco ligada com a pergunta número 8. Constrangimento quer dizer não haver. Então, o que faz isso com que a África não seja considerada como tendo a história? A ausência total de fontes orais sobre a história do continente. A existência de vastas regiões de África com poucas ou nenhumas fontes escritas sobre períodos antigos. Então, como eu acabava de explicar, que os europeus defendiam que como posso dizer? A geração que está vendo a apostasia da qual... Então, os europeus defendiam que... Os europeus defendiam que na África não existe aquilo que se chama de... não existe aquilo que se chama de história porque não existe algo escrito. Então, não tendo algo escrito, logo eles diziam que a África não tem história. Então, qual das opções melhor poderia nos ajudar? Então, uma vez que a África tem falta de fontes escritas sobre períodos antigos em vastas regiões da África, é um desafio significativo para a historiografia africana. Então, nós sabemos que na África não tem coisas escritas em que nós poderemos consultar sobre o tempo ou o período da história. Então, as fontes escritas nós não temos. E nós sabemos que a África é um continente um pouco vasto, muito vasto. Então, assim sendo, em nenhum desses locais nós podemos encontrar essas fontes escritas. Então, qual das opções melhores poderia nos ajudar? É a opção D. A existência de vastas regiões de África com poucas ou nenhumas fontes escritas sobre períodos antigos. Então, esta é a resposta que nós ficamos com ela. Número 10. O tratamento das fontes na ciência histórica obedece aos seguintes passos. O tratamento das fontes na ciência histórica obedece aos seguintes passos. Então, aqui nós estamos a falar das fontes históricas. Quais são as fontes históricas? Então, nós sabemos que o tratamento das fontes nas ciências históricas envolve geralmente os passos de análise, crítica e síntese para compreender e interpretar os eventos históricos. Então, para tu poderes conseguir interpretar ou analisar os eventos históricos, coisas que já aconteceram através da história, da ciência histórica, é necessário seguir os 3 passos, que é analisar, depois criticar e sintetizar. Analisar é o quê? Tomares uma dada história, dar o seu ponto de vista, ou tentar ver se a coisa é correta. Analisar é observar ou como posso dizer,
Rever, exatamente, seria melhor rever. Então, depois criticar. Então, criticar são pontos de vista. Então, depois de criticar, a fazer a síntese. Síntese é resumir a história. Então, são esses passos que são necessários. Então, a linha A, análise, crítica e síntese. A linha B, crítica, síntese e análise. Então, veja só que aqui tem todas as respostas, só que está pervertido. O que é isso pervertido? A ordem. A linha A é que está a seguir a ordem correta. Primeiro é analisar, depois criticar, depois resumir. Enquanto aqui primeiro vem criticar, como é que tu vais criticar antes de analisar? Então, primeiro analisa-se e depois critica-se. E no fim você faz o resumo. Então, as outras opções não estão corretas porque não seguem a ordem correta. Número 11. Restos de habitação abandonados por uma determinada sociedade representam um documento arqueológico, um documento escrito e consciente, um documento material e inconsciente, um documento numismático e inconsciente. Esta pergunta é muito fácil, mesmo uma criança da sexta classe pode responder isto. Mesmo uma criança pode responder isso. Então, nós estamos a falar restos de habitação abandonados por uma determinada sociedade representam. Então, nós estamos a falar dos restos de habitação. Então, vamos ver as opções que nós temos. Então, nós estamos a falar de ruínas. A melhor explicação seria essa. Estamos a falar de ruínas. Então, nós estamos a falar de ruínas, estamos a falar de casas abandonadas, como o caso de, acho que é o reino de Zimbábue, uma coisa assim. Então, quando tu veres o livro da sexta classe, tu verás ali aquelas ruínas. Então, aquelas ruínas servem para o quê? A linha A, um documento arqueológico. A linha C, um documento escrito e consciente. A linha B, um documento material e inconsciente. A linha D, um documento numismático e inconsciente. Documento numismático vamos deixar, um documento escrito vamos deixar. Vamos ficar com a opção A e B. Então, façamos um estudo. A linha A, um documento arqueológico. A linha B, um documento material e inconsciente. Então, temos aí as ruínas. Como é que são chamadas? Fazem parte da arqueologia ou fazem parte do documento material? Claro que fazem parte de documento material inconsciente. Por que fala-se de documento material inconsciente? Inconsciente porque essas ruínas a serem deixadas, não foram deixadas com a intenção explícita ou de explicar ou de transmitir informações, apenas foram deixadas. Então, é um documento material inconsciente por motivo de ser deixado sem ter o objetivo de querer aí explicar. Historiografia geral. Agora que nós já estamos na cultura geral. Então, ali estávamos na historiografia 11. Então, aqui nós estamos na historiografia geral. É por isso que eu estava a dizer que vocês devem estudar aí, devem conhecer a cultura geral. É por isso que se chama de historiografia geral. Então, vejamos a pergunta, o que a pergunta nos diz. O que a pergunta nos diz? A guerra do Peloponeso foi a maior guerra da história. A, da Grécia,
clássica. B, da Mesopotâmia. C, do Egito Antigo. D, da Fenícia. A guerra do Peloponeso. Então, isso é muito simples. É só fazer a questão de investigar a guerra do Peloponeso. Então, esta guerra foi um conflito significativo na história da Grécia clássica, travado entre Atenas e Esparta. Então, na Grécia clássica houve este conflito entre Atenas e Esparta. Então, esta guerra Peloponeso foi exatamente, originalmente da Grécia clássica. Então, ficamos com a opção A. Atenas e Esparta, eles levantaram-se aí para poder conflito, exatamente. Houve este conflito na Grécia clássica. Número 13. Isso aqui nós estamos na cultura geral. As reformas introduzidas por Dacron. As reformas introduzidas por Dacron e Solon permitiram reforçar o poder A. tirânico. B. Instituições democráticas. C. Oligárquico. D. Aristocrático. Antes de respondermos, vamos procurar primeiro uma explicação. Então, nós sabemos que o Dacron e o Dacron e o Solon, o Dacron e Solon em Atenas, eles contribuíram para o fortalecimento das instituições democráticas. Então, a pergunta número 13 tem relação com o número 12. Então, nós ainda estamos a falar do conflito que houve na Grécia clássica. Então, esse conflito que houve na Grécia clássica, o Dacron e Solon, esses contribuíam, quer dizer, faziam parte de Atenas, e esses contribuíram para o fortalecimento das instituições democráticas. Então, então, qual é das opções que corresponde porque eles fortaleceram as instituições. Então, vamos ver qual das opções é correta. A. Tirânico. B. Instituições democráticas. É a opção B. Número 14. A dinastia Stuart chega ao trono em 1625 pelo rei Carlos. Aliás, não é uma vírgula, é um ponto. A dinastia Stuart chega ao trono em 1625 pelo rei Carlos. Esta dinastia era do tipo... Então, Stuart era qual tipo de dinastia que foi usada? Aliás, qual é a dinastia Stuart? Qual é o tipo da dinastia Stuart que foi usada pelo rei Carlos em 1625? Era chamada de o quê? A linha A. Parlamentar. B. Absolutista. C. Democrática. D. Liberal. Então, vamos aí a nossa explicação. A dinastia... Então, nós sabemos que a dinastia Stuart na Inglaterra surgiu aí na Inglaterra. Essa dinastia Stuart foi associada a um governo. Essa dinastia Stuart surgiu na Inglaterra. Então, essa dinastia foi associada a um governo. Então, sendo associada a um governo, este governo era mais, ele estava mais para questões absolutas. Então, não estava para questões parlamentares, nem democráticas, nem liberais. Ele era um governo absoluto. Então, tenha o governo mais absolutista. Então, esta dinastia surgiu na Inglaterra. Então, a opção certa seria a opção B, absolutista. Número 15. A Batalha de Saratoga foi a decisiva
na guerra de independência do Jeua e deu-se a... Então, a Batalha de Saratoga foi a decisiva na guerra de independência do Jeua, Estados Unidos da América. Então, quando é que houve a independência nos Estados Unidos da América? Em que ano? Isso é muito simples. Isto é muito simples. Nós sabemos que esta batalha de Saratoga ocorreu em 1777 e foi um ponto crucial na guerra de independência dos Estados Unidos. O ponto mais crucial em que os Estados Unidos teve na guerra foi este ponto da batalha de Saratoga, onde eles puderam vencer no ano 1777. Então, onde é que tem um 777? É a linha C. Quando os Estados Unidos venceram aí a guerra chamada Saratoga, a batalha, aliás, chamada Batalha de Saratoga, que ocorreu em 1777 para trazer a independência dos Estados Unidos. 16. Desde a sua fundação até 1945, ano da realização do Congresso de Manchester, o movimento pan-africanismo realizou vários congressos e conferências. Entretanto, o Congresso de Manchester distinguiu-se dos anteriores. Então, nós estamos a ver que depois do Congresso, aliás, desde a fundação do Congresso de Manchester, o movimento pan-africanista realizou vários congressos e conferências. Então, o Congresso de Manchester distinguiu-se dos anteriores então, quais eram os congressos anteriores dos Manchesters? Congresso de Manchester anteriores. Tem os que vieram depois e tem os que foram os que vieram antes. Então, quais foram esses congressos anteriores? Então, primeiro nós temos que ter uma explicação. O Congresso de Manchester foi notável por envolver africanos originários. Então, é por isso que surgiu aí o pan-africanismo. Então, acabei de explicar aqui, por causa dos portugueses ou os europeus disserem que na África não há história porque não há evidência escrita ou não há fontes escritas. Então, automaticamente acabou surgindo o panafricanismo, negritude e por lá em diante. Então, este congresso de Manchester foi notável por envolver africanos. Então, esses africanos eram nativos, originários de maneira mais ativa em sua organização. Então, havendo participaram ativamente. Então, qual das opções nos levaria a escolher a melhor opção? Porque nós sabemos que os Manchester os africanos se envolveram muito. Então os africanos foram os que mais participaram deste congresso chamado Manchester, de maneira mais ativa em sua organização. Então, nesta organização chamada Manchester, os africanos participaram ativamente. Então, a opção A, ter sido o primeiro a ser realizado numa cidade de um país colonizador, a Inglaterra. B, ter pedido apoio do GUA e das ex-URSS para as causas da libertação da África. C, ter sido o primeiro em que africanos originários tomaram parte ativa na sua preparação e realização. Sem dúvida é a opção C. Ter sido o primeiro em que africanos originários tomaram parte ativa na sua preparação e realização. Número 17.
número 17. A 9 de novembro de 1799, o governo do diretório foi derrubado na França, sob o comando de... Então vamos entender, a 9 de novembro de 1799, o governo do diretório foi derrubado. O governo que foi derrubado na França. Então quem derrubou o governo da França? E quem estava... os que derrubaram a África, quem estava sobre o comando? É como se, por exemplo, aquela guerra de 16 anos. Imaginemos que o Frelimo estivesse contra Renamo, ou Renamo contra Frelimo. Então, havendo essa luta, imaginemos que Frelimo fosse derrubado. Então, Frelimo sendo derrubado, Renamo que teria que ganhar. Então, nesse tempo, quem estaria, quer dizer, quem estava em frente como cabeça? Seria o Dhlakama. Então, nós poderíamos procurar o chefe que estava em frente deste comando que derrubou a Frelimo. Então, vejamos aqui, número 17. A 9 de novembro de 1799, o governo do diretor foi derrubado na França, sob o comando de... Então, quem era o chefe dos chefes? Claro que sem nenhuma dúvida que o Napoleão Bonaparte derrubou o governo do diretório da França em 9 de novembro de 1799. Não há nenhuma dúvida que foi o Napoleão. Temos Napoleão aqui? Temos sim, exatamente. Temos a linha A. Napoleão Bonaparte foi quem derrubou. Martinho Lutero, ele não derrubou, ele era um cristão. Então, ele não poderia lutar. Um cristão, quer dizer, um cristão não luta para ganhar coisas do mundo, porque essas coisas têm a ver com coisas, reinos do mundo. Então, Martinho Lutero não poderia lutar com o governo, mas sim Martinho Lutero lutava contra as hostes inimigas espirituais. Então, o Napoleão é quem foi este homem que derrubou a França, o governo da França. Então, Napoleão, ele derrubou. Número 18, em junho de 1815, Napoleão entra na Bélgica. Veja só que as perguntas algumas vezes têm relação. Em junho de 1815, Napoleão entra na Bélgica, mas é derrotado por uma coligação anglo-prussiana da Batalha de... Então, quando é que Napoleão perdeu? Ele venceu em 1799, mas perdeu em 1815. Então, quem derrotou o Napoleão? Será que é Zanzibar, é Moscou, é Saratoga ou Waterloo? Vejamos quem venceu. Quem venceu o Napoleão? Napoleão venceu o Estado e Napoleão também foi vencido. Então, sem nenhuma dúvida que Napoleão foi derrotado na Batalha de Waterloo em junho de 1815. Então, Waterloo foi nesta batalha em que o Napoleão foi derrotado drasticamente. Temos esta opção D. 9. O acontecimento que marcou o início da Revolução Francesa a 14 de julho de 1789 foi... Aqui ainda estamos na França. Aqui, número 17, França. Número 18, França. Número 19, França. O acontecimento marcou o início da Revolução Francesa a 14 de julho O acontecimento que marcou o início da Revolução Francesa a 14 de julho de 1789 foi o estabelecimento da República Burguesa, o estabelecimento do diretório que foi derrubado. Não tem como ser diretório sem revolução. Sabemos que o governo diretório foi derrubado pelo Napoleão. Logo, a opção B estaria fora. A queda do Muro de Berlim, a tomada de Bastilha. Então, vejamos qual das opções
nos diz respeito ou nos daria a opção certa. Então estamos no número 19. Nós sabemos que a tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789 é considerada um marco inicial da Revolução Francesa. Então, os franceses na França começaram a desenvolver-se, a evoluir, a revolucionar-se através deste, como posso dizer, o acontecimento que marcou o início da Revolução. Então, este acontecimento foi o que começou aí quer dizer, a França começou a revoluir. Então, é a opção C, a opção D, a tomada de Bastilha. Então, a partir da tomada da Bastilha é quando surgiu este assunto. Estamos quase para terminar e eu dizia que terminaríamos no número 20. Número 20. Aliás, desculpa, referi ao número 22. Então, vamos para o número 20. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi adaptada pela primeira vez na Revolução Burguesa Inglesa de 1688, Revolução Burguesa Francesa, Revolução Americana, Revolução Socialista. Então, estamos a falar dos direitos do homem e do cidadão. Quem foram esses que estabeleceram quem foram esses que estabeleceram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão durante a Revolução Francesa em 1789. Então, quem são esses como posso dizer, quais foram esses que deram os direitos pela primeira vez? Então, nós sabemos que a Revolução Burguesa Francesa é que deu o início disto em 1789. Então, 21. Os países que rubricaram o Tratado de Brest-Litovsk foram a Austrália, Rússia, França, Portugal, Alemanha, Rússia, Inglaterra. E os países que rubricaram o Tratado de Brest-Litovsk. Então, os países que nós sabemos que o Tratado de Brest-Litovsk foi assinado entre a Alemanha e a Rússia durante a Primeira Guerra Mundial. Então, sendo o Tratado de Brest-Litovsk assinado entre a Alemanha e Rússia durante a Primeira Guerra Mundial, nós ficamos com a opção C, que é Alemanha e Rússia. Alemanha e Rússia, a linha C. Então, Brest-Litovsk foi o tratado assinado entre Alemanha e Rússia durante a Primeira Guerra Mundial. O último número desta parte, uma das façanhas mais marcantes da Segunda Guerra Mundial foi, veja só, saímos da Primeira Guerra e estamos a entrar na Segunda. Então, sempre tem relação. Uma das façanhas mais marcantes da Segunda Guerra Mundial foi o chamado Dia D, que residiu essencialmente em bombardeamento da base naval americana de Pearl Harbor, no Hawaii, pelos japoneses. Bombardeamento da base naval americana de Pearl Harbor, no Hawaii, pelos alemães. Ataques japoneses aos territórios da Ásia, Indochina,
Singapura e Sumatra. A linha de desembarque das tropas aliadas na então, nós sabemos que a Guerra Mundial teve as partes mais marcantes que eram dolorosas, que era chamado de dia D. Então, esse dia D, o que aconteceu no dia D? O que aconteceu para que seja achado isso como fosse? Aliás, vamos até o número 30 a 23. Então, quem foram esses? O que aconteceu no dia D? Então, nós sabemos que no dia D foi o desembarque das tropas aliadas na Normandia durante a Segunda Guerra Mundial. Então, esse desembarque das tropas aliadas na Normandia durante a Segunda Guerra Mundial então, nós sabemos que neste período do dia D aconteceu o desembarque das tropas aliadas na Normandia. Então, existiram os que eram aliados na Normandia. Então, os que faziam parte da Normandia fizeram o desembarque no dia D. Então, ficamos com a opção D, desembarque das tropas aliadas na Normandia. Número 23. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, é atualmente presidida por... Então, quem é o presidente da SADC? Atenção, essa pergunta é conforme o ano de 2022. Ainda não sei se escolheram outro ou em quanto tempo leva-se para poder escolher o outro presidente para poder tomar aí o espaço. Então, é necessário também investigar, saber em quanto tempo. Então, nós sabemos que Paul Kagame é o presidente da SADC. Então, Paul Kagame é o presidente da SADC. Atualmente é presidida por este homem. Então, você tenta aí investigar na internet quem foi. Será que esse Paulo Kagame ainda permanece ou já não faz parte? Então, esperamos que tenhamos ajudado bastante. Da próxima vamos resolver de onde paramos e até ao último número. Então, esperamos que tenhamos ajudado bastante e até a próxima. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, poderás deixar e nós poderemos ajudar.